assunto de hoje poderia não ser polêmico, mas de fato o é. Vamos falar de menstruação, queridos. Sabe por quê? Eu não sei se vocês repararam no Oscar desse ano, mas um curta-metragem chamou muita atenção de todo mundo. Foi o vencedor do Oscar, Absorvendo o Tabu, que inclusive está disponível na Netflix para vocês. Vale ganhar 25 minutos de sabedoria a respeito do tema menstruação e pela visão de mulheres e homens que moram ali numa área rural de Nova Delhi, na Índia. Eu assisti e fiquei pasma, porque nunca imaginei que menstruação ainda fosse um tabu tão gigante, né, meninas? Exatamente. Lá no documentário, eles contam que apenas 10% das mulheres na Índia usam absorvente higiênico. Então, quando eles começam a dar esses dados, a gente começa a ver que a gente vive numa realidade muito paralela de outras mulheres no mundo inteiro, né? Uma coisa que me chocou muito foi saber que as meninas, quando menstruam, acabam deixando de estudar, porque elas se sentem muito envergonhadas para ir lá trocar os seus paninhos, que nem são absorventes, né? Elas usam paninhos. Outro dado também, que tipo, os paninhos que elas usam, muitas vezes são, enfim, coisas que elas encontram e que elas não lavam como deveriam, enfim, acabam usando de qualquer forma ali para conter aquele fluxo. Isso foi muito impressionante para vocês, gente? Gente, o que eu achei mais impressionante é o silêncio, né? Como as pessoas na Índia não falam sobre o assunto, desconhecem o assunto. As meninas, quando tem a menarca, que é a primeira menstruação, o primeiro ciclo menstrual, elas não entendem nem o que está acontecendo, porque é um tabu. E aí fica essa ignorância toda. As mais velhas acham que é um castigo de Deus, enfim, todo mundo associa isso à impureza. Gente, os homens que acham que é uma doença. Exato. É impressionante, sério. Quando fazem a pergunta, né, pra eles falam umas respostas assim que tipo, são completamente fora de qualquer consideração plausível sobre o assunto. Cara, e aí, enfim, o curta-metragem tá lá, já falei pra vocês, assistam Absorvendo o Tabu na Netflix. E aí ele também traz a questão da transformação social através de invenções que parecem, assim, tão óbvias pra gente, como, por exemplo, uma máquina para fabricar absorventes de baixo custo, né? Como pequenas coisas, pequenas ações podem modificar toda uma comunidade e individualmente a vida de tantas mulheres. É muito legal quando você vê o empoderamento do empreendedorismo, né, dessas mulheres, porque elas passam a ganhar dinheiro vendendo esses absorventes. Elas tentam, a primeira vez que elas saem para a rua para vender alguma coisa como profissionais, emprego, né? Então, é toda uma transformação social mesmo, muito interessante. Nessa região, eles tiveram só uma máquina, né, de absorvente chamada Fly, a empresa chama Fly. Mas essa máquina foi financiada por um crowdfunding. Que chama PED Project. Então, e que todo mundo pode contribuir, né? Você pode ir lá, esse projeto. Porque a ideia é que a gente consiga, sei lá, ter mais máquinas como essas na Índia. E o interessante também é que, através da venda dos absorventes, elas também passaram a ser missionárias do tema menstruação. Porque elas iam nos lugares para falar como era esse processo de menstruar, ao mesmo tempo que elas estavam vendendo. Então, elas estavam levando mais do que só um produto, elas estavam levando conhecimento, que é o que, de fato, a gente sabe que destrói esses tabus e cria uma sociedade mais aberta a entender todas as situações da mulher. Agora, Amanda, tem uma polêmica de uma menina que morreu isolada no Nepal. Isso, o Nepal o Nepal antigo tinha algumas tradições em que quando a mulher estava menstruada, ela não pode ter contato com outras pessoas. Então ela é impura, ela traz má sorte, uma série de coisas assim nesse imaginário coletivo da cultura. E eles pegavam as meninas e colocavam elas em casinhas feitas de lama para elas ficarem reclusas e longe das pessoas para não passar nenhuma impureza para outras pessoas. Num evento desse, uma menina que foi colocada numa casinha dessa, essas casinhas no frio elas eram muito geladas. Ela resolveu acender uma fogueira para se aquecer e acabou morrendo intoxicada pela fumaça dentro dessa casinha. Então, a partir daí, começou a surgir uma grande discussão lá, por que ainda se faziam essas coisas. Em 2005, o governo proibiu a prática, né, dessa coisa de colocar essas meninas em reclusão, mas ainda nas áreas rurais, ainda vem acontecendo essa passagem, assim. Caramba, meu, as crenças, né? As crenças, como elas ainda destroem vidas. Pois é, e assim, vamos trazer para os nossos dias de hoje, ainda bem que a gente está um pouco mais avançadinho que isso em relação à menstruação, mas eu acho que tem várias questões que ainda são tabus. Eu acho que principalmente para a menina
quando descobre lá ali no comecinho, né? Quando fica menstruada pela primeira vez. Vocês lembram disso? Você lembra, Ju? Claramente eu lembro, né, gente? É meio que você fica meio naquele momento de perdi minha infância, acabou. E também rola toda uma vergonha, assim, de falar sobre isso. Eu lembro que a gente colocava dentro da manga o absorvente pra ir no banheiro. Gente, mas isso trocar. ainda acontece, tá? Não, acontece muito. Quase 50% das mulheres ainda escondem um absorvente como se fosse algo, assim, pecaminoso para ir ao banheiro trocar absorvente. Tem uma pesquisa que foi encomendada pela Johnson & Johnson para a consultoria Kira, para ouvir mulheres. Elas ouviram 1.500 mulheres pelo mundo todo e elas trouxeram fatos bem ainda complicados para a gente falar nos dias de hoje, como a mulher se comporta, como isso incomoda as mulheres. 2/3 das mulheres se sentem incomodadas com o período menstrual e elas deixam de fazer muitas coisas, né? Então, a gente precisa rever nosso comportamento. A gente acha que é um momento inútil, improdutivo da vida, para de academia. Precisa rever esses valores. E as brasileiras, elas sofrem mais, elas têm mais tabus em relação ao período menstrual do que o resto do mundo. Essa pesquisa comprovou. Então, é muito interessante. Por exemplo, só 19% das meninas brasileiras se sentem seguras para levantar da carteira no período menstrual e fazer alguma coisa na classe, porque com medo de estar... sei lá, é o famoso moletom escape amarrado na cintura, porque vai que vazou e tá marcando aqui a minha calça. Ó, a Maju Santana tá participando na hashtag Havanapan. Ela disse assim, ó, não rola sexo, não rola pedalar, não rola caminhada, mas por uma situação que me deixa desconfortável mesmo. Eu uso como desculpa também. Beijos. E vocês também podem participar aqui na hashtag Evanapan. Uso como desculpa também. Conta, Ju. Não, é o que eu ia falar, né? A gente usa como desculpa, por exemplo, pra não ir pra academia, pra não praticar esporte, mas é de fato uma desculpa justamente porque quando a gente pratica atividade física, isso libera substâncias no nosso corpo que dão uma sensação de prazer e diminuem as dores, por exemplo, da cólica, da enxaqueca. Então, na verdade, é uma desculpa meio burra. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, mas é uma desculpa meio burra, porque você pode melhorar a sua situação. Porque eu sei que dá um mal-estar, né, gente? Somos mulheres, todos sabemos que, de fato, dá um mal-estar, uma preguiça, uma lerdeza, assim. E você falar, cara, não vou pra academia hoje, eu mereço isso, porque meu corpo já tá me trollando aqui, eu mereço ficar em casa. Mas a questão é que se você se esforçar um pouco e for fazer as atividades físicas, não precisa ir pra academia, né? Pedalar, ela falou, tal... você pode melhorar e muito essa situação. É tipo maravilhoso. Você pode até não sentir tantas cólicas, se você não for uma pessoa que tem umas cólicas muito intensas. Eu, por exemplo, eu tenho cólicas mais leves, então eu nem sinto quando vou pra academia. É toppen. Você tem cólicas leves, que bom. Muitas mulheres já sofrem de cólicas terríveis, né? Eu não sei qual que é a relação de cada uma de nós aqui com a menstruação, a gente não tem um combinado, então vão rolar realidades. A minha situação é a seguinte, tá? Vamos lá! Usei durante muito tempo anticoncepcional e achava que era tudo bem. Nunca tinha experimentado uma TPM brasileira. Achava que era tudo bem, tava tudo certo na minha vida. Aí depois o que é que foi acontecer? Tive meus filhos, né? E aí não consegui mais me acertar com anticoncepcional depois do meu segundo filho e passei a não usar nada, a usar só a camisinha. E aí enfrentei todas as variações hormonais possíveis, a grande TPM, enormes cólicas. Então, estou de mal com a menstruação. Não minto, fui lá, coloquei um implante para não menstruar e não estou conseguindo conviver com isso. A gente já vai rodar aqui a bancada para entender o pessoal, mas eu já sei que tem uma indireta para mim aqui, tá? Que é de uma ginecologista, a doutora Olivia Oleia, que ela é ginecologista e obstetrícia. Ela vai falar sobre essa relaçãozinha que a gente tem com a menstruação. Vamos conferir. Eu sou Olivia, eu sou ginecologista e vim deixar uma ideia aqui para vocês sobre menstruação. O maior equívoco da mulher moderna é estabelecer uma relação negativa com a sua própria menstruação. Sabe por quê? Ela será sua companheira durante décadas. Você vai menstruar na sua vida por aproximadamente uns 30 anos. É tempo demais para você conviver com uma inimiga. Então, em vez de demonizar a sua menstruação e os seus hormônios, você já pensou em colocá-los a seu favor? Você já pensou em ser amiga de você mesma? Você já tentou, de verdade, de forma profunda, compreender o seu ciclo menstrual? Bom, se ainda não, fica essa ideia de ressignificar
aprender sobre o seu ciclo, aprender sobre você mesma, se respeitar e não caia nessa pilha errada de que o corpo feminino é defeituoso. A minha ideia, a minha mensagem é completamente oposta a isso. O corpo feminino funciona muito bem e a menstruação faz parte disso. Então, foca no autoconhecimento e aproveite todas as suas fases. Aí, a indireta pra mim, vou trabalhar, não sei. E aí, meninas, como que vocês lidam? Você, Ju? Cara, eu tomo anticoncepcional há muitos anos também pra regular o hormônio, então não tenho grandes dramas relacionados à menstruação, exceto uma enxaqueca muito forte um dia antes e uma leve desinteria no dia que eu fico menstruada. Traz verdades, né? Vamos falar de verdades Eu aqui. também fico. Mas real. eu descobri hoje que isso é, na verdade, uma coisa natural que acontece, porque o corpo libera uma substância que rola a contração muscular, que é o que causa a cólica, e também pode causar uma diarreia básica, assim. Então, só que assim, eu nunca tinha compartilhado com ninguém, tá vendo como às vezes até a gente pode ser até desencanada, mas rola umas vergonhinhas, né? Pois é, e aí você fica se achando única, E quando hoje na verdade é todo mundo. Hoje descobri que já temos aqui participantes, 3, que já também tem isso, entendeu? Mas eu descobri, minha relação melhorou muito com a minha menstruação desde que eu descobri a calcinha absorvente de menstruação. Porque, gente, eu me incomodava muito com essa... Não de vergonha de sair pra trocar nem nada, mas do fato de eu ter que ficar ali, ó, de 4 em 4 horas pensando. Na verdade, eu menos, porque meu fluxo é intenso, mas assim, de 2 em 2 horas pensando, tem que trocar absorvente, tem que ter um banheiro no qual eu seja limpo pra eu trocar isso. Então, assim, aí eu descobri a calcinha absorvente e eu falo pra todo mundo que é o único produto que eu achei na minha vida que é mágico, que cumpre o que promete e funciona mesmo. Além, claro, né, de fazer um bem pro meio ambiente. Mas tem outros, né, Amandinha? Tem outras opções. Conta, Amanda, tem? Tem algumas opções mais modernas. O paninho, né, que era uma coisa meio de avó, assim, que a gente escutou muito nossos avós contarem que usavam um paninho. Ele voltou, é uma tendência agora, um paninho que é um paninho inteligente, que ele absorve, você consegue abotoar ele na calcinha, ele fica ali presinho, absorve, pode lavar na máquina, é super reutilizável e ajuda também o meio ambiente. Ó, a Natália Demuri escreveu pra gente aqui na hashtag Evanapan e disse: minha vida mudou depois do coletor. Liberdade total e o planeta agradece. Muita gente ainda não conhece o coletor menstrual, né? Exato, eu uso o coletor menstrual e eu falo para as pessoas que salvou a minha vida completamente. A relação que eu tenho hoje com a minha menstruação é completamente outra, a relação que eu tenho com o meu corpo é completamente outra. O coletor, ele é um copinho, um copinhozinho assim, né? De silicone, e você pega, fecha ele assim, coloca, então você vai ter que ter contato com o seu corpo, porque você vai ter que introduzir ele lá, ele fica encaixadinho no útero, coleta todo o sangue que sai da menstruação, não tem contato com o ar, então o cheiro da menstruação, né, aquele cheiro que a gente tá acostumado do absorvente, e ele fica lá por até 12 horas, o que é uma coisa incrível, porque você não precisa ficar se preocupando ali com aquele momento. Eu tenho uma dúvida. Fica sequinho, pode falar. Eu tenho muita dúvida. Você que trabalha na firma, eu tenho uma pergunta. Como é que você faz pra limpar? Não, mas a dúvida não é nem você limpar no banheiro público. A dúvida é como é que você faz pra sair da cabine e chegar na pia sem a sua calcinha ficar lambuzada de sangue? Então, é porque assim, o sangue não sai pra caramba, assim, né? Tipo assim, se você se estiver saindo, você não levanta. Mas enfim, aqui no banheiro da firma, por exemplo, que são cabines e que não tem uma pia dentro da cabine, então o que eu faço? Eu vou lá, tiro meu coletor, despejo o que eu tenho que despejar, enrolo num papel, vou até a pia, faço a higiene do meu coletor, volto e coloco o coletor de novo. É meio complicado quando o banheiro não tem pia ali pra você fazer a higiene, mas o ganho de vida que você tem com o coletor, de ir na piscina, de ir na academia, de fazer sexo, entre outras coisas, é gigantesco. Dá pra fazer sexo de coletor? Sim, dá pra fazer sexo de coletor. Depende do tipo de coletor Tem que você cortar consegue aquele rabinho, fazer. senão Exato. machuca. Não, Não, e e o o sexo sexo mais oral- curtinho também, às vezes. E o sexo oral é maravilhoso, porque não tem cheiro, né? Fica tudo ali dentro de você, Mas organizadinho. sexo e menstruação é tabu, sim. Eu sou daquelas que pensa na cama, na sujeira. Gente, sério, essa pessoa sou eu. Mas Mas sabe dá que... pra fazer no banho, amiga, daí já Então, lava tudo. não, mas assim, em casa, sabe gente que paga boleto? Eu sou a pessoa que pensa na lavanderia essa hora. Eu não vou mentir pra vocês. Mas fica mais lubrificado no período da menstruação e é mais fácil escorregar para dentro. Traga, a Juliana trazendo muitas verdades hoje. Gente, eu quero dar uma dica. A dica do... Não é pra sexo e menstruação, gente. Ah, droga. É sobre... Pra você entender seu ciclo. Saber quantos dias ele tem, se ele é de 26, de 28, enfim. Tem um aplicativo chamado Flow.
que eu uso e que eu acho maravilhoso, porque ele me avisa tudo, assim. Você anota, né, seu ciclo, ele vai marcando lá, toda vez que vem sua menstruação, você marca o seu ciclo onde ele começa. Ele vai te avisando o período de ovulação, que aí você sabe que às vezes você pode estar mais, né, fértil ou mais horny, ou mais irritada, e te avisa, menstruação em 3 dias. Aí você já também pega ali, e você pode ir marcando todos os seus sintomas. Então, tô irritada, seios sensíveis. Um jeito de você até se conhecer melhor. Você vai colocando, vai entregando dados para esse aplicativo e depois ele começa a fazer análises para você. É muito legal. Vamos fechar o assunto, Amandinha? Diga. A Carola mandou um tweet aqui dizendo que ela tem nojo de coletor. E eu queria dar uma dica pra quem se sente como ela. Eu acho assim, experimenta, tenta. Vai lá, tem muito vídeo no YouTube que ensina toda a técnica, como você vai lidar com isso. E cara, foi a melhor coisa que eu fiz pra conhecer meu corpo. Eu sei pra que cada buraco faz aqui na minha vagina a partir do dia em que eu comecei a usar coletor. Então vale muito, muito a pena. Eu também usava coletor, e é incrível. O coletor, pra mim, e a calcinha absorvente são modificadores de toda a história da menstruação para as meninas que quiserem se aventurar. Eu sei, não é fácil querer mudar um hábito, né? A minha mãe achou esquisitíssimo quando eu comecei a usar coletor menstrual, mas ela falou, bom, você tá dizendo que é bom, acredito em você.